Nós já estamos gravando. Nós vamos começar a falar sobre, dar continuidade a essa disciplina de homilética. E essa disciplina nos mostra, nos ensina como se deve pregar a palavra. E essa pregação, ela tem que estar centrada, primeiramente, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Então, toda pregação, ela tem que ter o seu conteúdo tirado da Bíblia Sagrada. Nós não podemos, de maneira alguma, usar outro conteúdo como centro da nossa pregação. Nós podemos, sim, ilustrar com outros conteúdos confiáveis, nós podemos ilustrar, mas nunca ter, por exemplo, um livro qualquer, mesmo que seja um livro evangélico, como centro da nossa pregação. O centro da pregação tem que ser a Bíblia. Nós não podemos também usar experiências pessoais para estarmos fundamentando a nossa pregação. Por quê? Nós temos a Bíblia, e é ela que tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada. A gente pode até fazer ilustrações a respeito de vivências que nós temos, mas, primeiramente, a Bíblia tem que ser a principal fonte da nossa pregação. Então, vamos aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui os slides. Se aparecer aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Nós falamos na última aula sobre o capítulo 3. Falamos tudo esse ensinamento aqui a respeito da homilética, de alguns aspectos técnicos aqui que nós falamos, né? Receptor, mensagem, ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. Falando também sobre os passos da pregação, como se deve pregar. Dicas importantes para o pregador. Ele deve observar aqui, entre outras, né? Essas dicas que foi dito aqui. No capítulo 4, nós vamos falar um pouco sobre a importância da homilética para o querigma. O que vem a ser aqui querigma? Querigma nada mais é do que a pregação. Então, onde se lê querigma, entende-se a pregação. E o pregador, ele tem que, em primeiro lugar, entender que ele é um instrumento de Deus para transmitir o evangelho. Então, ele tem que olhar ali, quando ele abre a Bíblia, ele começa a pregar, tem que entender que ele é boca de Deus ali naquele momento. Então, é uma missão muito importante que ele está ali repassando algo muito precioso para as pessoas, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Ele está ali para proclamar a bendita palavra do Deus Altíssimo. Então, a gente tem algumas situações aqui, algumas práticas que nós devemos ter em mente. A primeira que eu gostaria de falar é a prática da evangelização. Então, quando o Senhor Jesus nos disse ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele quis dizer a respeito da prática da evangelização. Temos que sair e pregar o evangelho a todos. Né? A pregação, como a gente tem falado aqui, ela tem que ser centrada em Cristo.
Ou seja, uma pregação tem que ser cristocêntrica. Se a pregação ela não fosse centrada em Cristo, em Deus, não é uma pregação, é uma palestra. A palestra você pode usar qualquer tema, de qualquer perspectiva de tema, e pode fazer uma palestra. A igreja pode ser feita palestra nas igrejas? Pode. Bom, a gente tem muito aí esses meses que se comemora aí, por exemplo, fala sobre o Novembro Azul, o Outubro Rosa, Setembro Amarelo. Muitas vezes os temas são relacionados aos homens, né? Mas se você conseguir relacionar esses temas com a palavra, aí você pode até pregar a pregação, mas Cristo tem que estar no centro. Se não tiver centralidade de Cristo nem de Deus, é melhor você fazer uma palestra. Fazer uma palestra e falar sobre o que os homens, né, precisam para cuidar da sua saúde, o que as mulheres precisam também, o que os jovens precisam. Aí sim, aí você pode fazer uma palestra, não tem problema algum. Mas essas palestras, elas devem ser fora do horário, do momento do culto. Né? O culto tem que ser cristocêntrico e teocêntrico. Agora você pode fazer uma palestra num horário diferente, você pode falar das coisas que são necessárias para as pessoas. Mas, voltando a afirmar, quando se trata de culto, é culto a Deus. É Ele que deve ser cultuado. A pregação deve ser cristocêntrica, teocêntrica. Você não pode fazer uma pregação antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. Isso, infelizmente, a gente vê muito aí nas igrejas, a pregação sendo mais centralizada no homem, e não em Deus. Então, o querigma, ele tem que fazer parte, a pregação tem que ser o evangelho. Então, querigma, quando se lê querigma, entende-se pregação. Então, vamos lá. Falando de evangelização, temos algumas maneiras de evangelizar. Evangelização pode ser direta, quando o evangelista aborda a pessoa na rua, nas praças e nos púlpitos. Ela pode ser pessoal, quando a transmissão da mensagem de forma presencial através do evangelista. Ela pode ser individual, quando o evangelista fala a palavra de Deus de maneira individual a uma pessoa. E pode ser impessoal, quando o evangelho é pregado em meios de comunicação, por exemplo, revistas, jornais, tal. Esse impessoal aqui é diferente daquele impessoal que eu falei a aulas passadas, que não se deve você pregar de uma maneira muito pessoal, levando em conta o seu entendimento e deixando de lado a Bíblia. Esse pessoal aqui é um pouco diferente. É aquele tipo de pregação que você, por exemplo, você põe um folheto na caixa de correio de uma determinada pessoa e ela vai ler depois. Então, isso aqui é uma forma impessoal de pregação. Você não está ali presencialmente. E também a forma coletiva, quando o pregador evangeliza um grupo de pessoas. É importante também vocês entenderem que quando você vai evangelizar um grupo de pessoas, você está falando para um grupo, mas é importante que você tenha a perspicácia de evangelizar esse grupo de pessoas, mas o importante é você tirar um ou outro indivíduo do meio do grupo deles. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa está dentro do seu grupo,
ela se torna mais forte e é mais difícil você convencer uma pessoa dentro do seu grupo, porque ele se torna mais forte, ele quer demonstrar força para os outros membros do grupo. Então, quando você tira uma pessoa do grupo, começa a evangelizar, o êxito seu você tem muito mais chance de obter êxito na sua pregação. Até isso acontece em várias situações da vida. Quando você está falando com um grupo, é diferente de você falar com a pessoa individual. E o importante é que Jesus ele pregava para grupos, ele pregava para grupos pequenos, né? Por exemplo, grandes grupos, que eram as pessoas que acompanhavam ele, grupos pequenos, por exemplo, os 12, e pregava também para pessoas isoladamente, como o caso de Nicodemos e também da mulher samaritana. Então, Jesus ele usava todos esses artifícios, né, na sua pregação. Mas aqui nós estamos falando também de evangelização. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre essa prática da hermenêutica, você tem que ele retirar do texto o que ele está dizendo. A exegese também, a irmã gêmea da hermenêutica, você extrai do texto a verdade, tira para fora, o conceito é esse, tira para fora. E também a exegese, que é uma maneira errada da gente interpretar um texto. Porque você aproxima do texto com os seus pressupostos, você coloca dentro do texto aquilo que você pensa. É uma maneira errada também. Isso é uma maneira errada. Então, a maneira correta é você retirar do texto e não você colocar conceitos nossos, né, dentro do texto. O texto tem que ser pregado em seu contexto. É um erro muito grande quando você tira um texto do seu contexto. Tem até uma brincadeira aí, que eles falam que um texto fora de contexto é pretexto. Então, você tem que observar o texto, interpretar o texto dentro do contexto dele. Esse contexto é cultural, ele é geográfico, ele é linguístico. Então, tem vários contextos que você tem que observar quando você lê um texto. Então, aqui nós vamos já passar, dito sobre o capítulo 4, né, a gente já passa aqui para o capítulo 5, que é a prática que nós todos estamos esperando, né? Essa prática Nossa, de... Pois não. O senhor usou a palavra temporal aí. O senhor usou a palavra temporal? Temporal? O senhor falou dentro dos contextos. O senhor usou a palavra temporal? Eu usei a palavra cultural, geográfica, linguística, temporal eu não usei, não. Mas também pode ser um contexto também do tempo deles, né? O tempo deles, não tem esse problema, não. Porque a gente tem que entender, César, que a Bíblia ela foi escrita primeiramente para aquelas pessoas daquela época. E depois, como público secundário, somos todas as pessoas que vieram depois. Quando o autor escreve ali, ele escreve para aquela época, para resolver problemas daquela época. E como ela é inspirada por Deus, serve também para nós. 2000 anos se passaram e até hoje a gente recebe a aplicação dos textos bíblicos que era feita para aquele povo, né? Então é muito interessante isso, porque, primeiramente, aquela época, e depois as pessoas que vieram posteriormente. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles não tinham essa coisa, né? Eu vou escrever aqui, e daqui a 2000 anos vai ter pessoas que vão estar ouvindo lendo essa palavra. Não, eles não pensavam assim. Eles pensavam para aquela época. Mas e também eles tinham assim, um entendimento de que Jesus viria ainda na época deles.
tempo deles. E é uma maneira certa de pensar. Nós também temos que pensar que Cristo vai vir no nosso tempo. Nós temos que pensar isso. A volta dele é eminente, né? A volta dele é eminente. Pode ser a qualquer momento. Nós temos que esperar isso. Agora, se não vir no nosso tempo, nós temos que entender que é uma verdade absoluta que ele vai vir. A gente não sabe quando, mas que ele vai vir, vai. Isso é verdade absoluta. Então, pode desculpa que eu estou sem a mãozinha aqui. Eu não estou conseguindo achar a mãozinha. Tá, não desculpa. E pode ser temporal também. Eu não falei não, mas pode ser temporal também. O senhor está falando exatamente o que eu estava pensando enquanto a ser temporal. Ele às vezes parece ser atemporal, mas ele é durante um período e às vezes estendido por 2000 anos, né? Que a gente está vivendo agora Tessalonicenses neste momento. Ele escreveu para eles lá e para nós aqui também. Ele escreveu para eles e serve para nós. Né? A aplicação, nós somos receptores secundários dessa palavra, essa bendita palavra. Eles são receptores primários, e nós os secundários. E se Jesus não voltar na nossa época, as pessoas que virão depois de nós serão também estarão também recebendo, né, esse ensinamento como leitores secundários. Por isso que a Bíblia Daniel escreveu coisas que há bem pouco tempo atrás ninguém sabia que ele tinha escrito, ninguém entendia nada, né? Quer dizer, ele escreveu há 700 anos de Cristo para 2000 depois. Na verdade, a Bíblia é assim, sabe? As revelações é assim. As profecias é assim. Elas são escritas para se cumprir em um determinado prazo curto, mas elas têm seu cumprimento também na posteridade. Depois, igual, por exemplo, quando Isaías escreveu lá, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e a cidade estava sob seus ombros, e ele foi chamado de Deus forte, conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Ele provavelmente escreveu para o filho de um rei que estava nascendo ali, que iria nascer naquela época. Mas ela também se cumpriu em quem? Em Jesus, que veio posteriormente. Então é assim, sabe? Tem essa questão. Tem um cumprimento próximo da profecia e também um cumprimento posterior. E existe também um cumprimento que ainda virá depois, futuramente, né? Que não foi cumprido no nosso tempo, ainda virá futuramente. Como, por exemplo, a vinda do Senhor Jesus. Tem várias profecias na Bíblia que falam sobre a vinda dele, né? Porém, aí ele não voltou ainda. Então, quer dizer, vai ficar ainda para o futuro, para a posteridade, né? Você vê que a Bíblia é maravilhosa. A gente tem que interpretá-la dentro dos seus contextos. Nunca você deve interpretar a Bíblia fora do seu contexto. Então, vamos entrar aqui no capítulo 5, que fala os tipos, né? Que isso aqui é uma coisa mais técnica, viu, irmão? Uma coisa mais técnica que a gente não vai usar tanto na nossa prática. Aqui é interessante a gente saber que tem. Né? Tem os sermões, que são interpretativos, né? Que você lê ali você faz para que o público interprete juntamente com você. Tem os sermões éticos, né? Que você fala mais sobre a moral. Tem os sermões devocionais, os sermões filosóficos, esses aqui são menos usados, né? Os sermões doutrinários, aqueles sermões que você ensina a doutrina. Esses sermões apologéticos são sermões que você defende a fé. Os sermões sociais, você pode aplicar na vida social, né? E os sermões evangelísticos, que você faz com que você prega, né, o sermão para trazer cada vez mais pessoas para o reino de Deus.
Então, são esses tipos aqui de sermões. Aqui, gente, esse ensinamento aqui não é um ensinamento engessado, né? Que só tem esses tipos aqui, o resto. Não, isso aqui são as principais formas, né? Esses sermões, nós estamos falando aqui, né, no capítulo 5, que é como elaborar sermões, né? Que nós estamos falando. Esses sermões aqui, eles ainda podem ser avaliados como normatismo, né? Normativos, né? Que propõe que o ouvinte ouça e obedeça, porque o norma, né? Persuasivo, propõe que o ouvinte acredita no que está sendo pregado ali naquele sermão ali, por acreditar por meio da fé. Operativos, visa resolver problemas na sociedade, isso aqui é importante, e do pregador. E sermões também interrogativos, levanta dúvidas sobre questões éticas e tenta resolvê-las. Mas nenhum desses sermões aqui, eles podem deixar de ter Cristo como centro deles. Nunca. Porque nós estamos falando de pregação da Bíblia Sagrada. Você vai usar exemplos da Bíblia e elaborar esses tipos de sermões aqui, normativos, persuasivos, cooperativos, interrogativos. Então, vocês têm que saber usar esses tipos aqui, né? Essas avaliações desses sermões. Então, há aqui também uma classificação desses sermões, né? O sermão pode ser pastoral, aquele sermão que é mais... aquele sermão que o pastor, geralmente o pastor da igreja, o pastor titular prega, chamando a atenção das pessoas, pastoreando mesmo ali aquelas pessoas, ensinando as virtudes, ensinando como a pessoa deve proceder de acordo com a Bíblia. Tem os sermões que são missionários, tem os sermões que você vai buscar trazer a palavra para abranger o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas voltem para as pessoas venham, né, para o cristianismo, para ser cristão. Esses sermões aqui, cerimoniais. Nós temos um exemplo aqui do sermão da ceia do Senhor. Aqui, muitas vezes, você pode ler, quando você vai no culto de ceia, nada impede de você expor aquele capítulo, aquelas passagens que falam da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante. Então, o próprio capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala sobre a maneira correta da ceia, entre outras cerimônias que havia, você pode pregar a respeito delas. Esses são sermões cerimoniais. Esses sermões ocasionais, quando você usa, por exemplo, uma determinada demanda ou necessidade da igreja, aí você pega e elabora ali um sermão ocasional para aquele tipo de necessidade que a igreja está tendo. E agora, nós vamos falar aqui, vamos citar, né? Nós não vamos ainda ensinar, né, a cada um deles, nós vamos citar apenas. Dentre os tipos mais comuns, iremos abordar 3. Existem outros sermões mais modernos que as igrejas estão usando aí, que não é somente esses 3 aqui, temático, textual ou expositivo. Tem outros tipos de sermões, mas aqui nós vamos ficar focados nesses 3. Por quê? Porque são os mais usados. Você vai, com certeza, quando você for numa igreja, ou você vai ver o pastor pregar um sermão temático, ou você vai ver o pastor pregar um sermão textual, ou você vai ver pregar um sermão expositivo. Você vai ter esses 3 tipos aqui.
Mas uma coisa nós temos que entender, que o sermão temático, ele baseia-se na ideia que dá-se de um tema. O sermão textual, o tema é extraído do próprio texto. E o expositivo, o conteúdo sai de uma passagem bíblica completa. Então, são esses 3 tipos de sermões aqui que nós vamos trabalhar. O sermão temático, ele não depende do texto para que você possa pregar. Ou seja, vamos explicar melhor isso aqui. Por exemplo, você vai pregar sobre salvação. Então, ele não depende de um texto. Você pode usar vários textos para você falar sobre salvação. Você pode ali fazer o seu esboço usando vários textos falando sobre a salvação. Mas o tema você já vem com ele na cabeça, que é a salvação. O textual é quando você tira um tema, extrai do próprio texto. Esse aqui é, por exemplo, 1 ou 2 versículos. Você vai tirar ali aquele tema, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, né, que Jesus fala. Aí você tira ali, qual que é o tema que você pode tirar ali? Jesus é o caminho. Aí você, dentro desse tema, você pega esse versículo e você tira. Por que Jesus é o caminho? Aí você vai falar sobre entendimento, por que Jesus é o caminho. Porque ele é a aliança entre nós e o Pai. Porque ele é o único mediador entre nós e o Pai. Porque ele é a porta estreita. Ele é a porta que vai para a porta estreita no qual as pessoas irão até o Pai. Ele é a porta, ele é a videira, ele é o caminho. Então você vai usar ali, falando sobre. Você vê que um texto pequeno, você tira algumas aplicações. Aí você fala, por quê? Ele é o caminho, ele é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque ele é o verdadeiro, ele é o Filho de Deus, ele tem a palavra nele, e a palavra de Deus é a verdade. Então você pode ali pegar esse pequeno texto e fazer ali a sua interpretação e ensinar para o povo. Esse texto aqui, o texto temático, ele é o mais usado entre os pregadores. Ele é o mais usado. Mas o texto aqui, esse textual, ele é usado, por exemplo, ele pode ser usado também na pregação. A maioria das vezes, ele é usado ali no começo do culto, onde você lê um texto bíblico, você explica o texto bíblico, né, ao dar a abertura do culto, você fala alguma coisa a respeito daquele texto. Mas nada impede também de você usar esse texto na pregação propriamente dita. Baseado no quê? Nas palavras que você te retira daquele texto pequeno. E o texto expositivo, ele é o texto que ele é extraído não de um tema. Você não vai buscar um tema, você vai buscar o conteúdo da passagem bíblica. Ou seja, tem uma passagem bíblica lá, um tamanho considerável, você vai ali ler aquele texto e você vai explicar aquele texto. Na maioria das vezes é uma perícope. Perícope é aquela passagem que fala de um determinado assunto. A nossa Bíblia, ela vem ali separada por perícope, né? Aquelas passagens de negrito que tem na frente de um determinado texto. Então, aquilo é uma perícope. Aquela perícope ajuda, mas em alguns casos ela chega até a atrapalhar, mas porque aquela perícope ali, irmãos, ela não é inspirada, ela foi colocada posteriormente. Aquele título, aquele subtítulo que é dado ali, ele foi colocado posteriormente. Aquilo não é inspirado. Depois você pega a sua Bíblia e você vai ver em negrito ali
antes de um determinado texto, você vai ver ali quando tentando explicar o que está falando aqui naquela passagem, né? Toma cuidado, que às vezes aquilo lhe ajuda, mas às vezes também atrapalha. E não é inspirado. Que é inspirado, a Bíblia é inspirada no texto completo, no texto comum. Aquilo ali que foi acrescentado depois para tentar ajudar um melhor entendimento. Aquilo não é inspirado. Você pode abrir sua Bíblia aí, que você vai ver vários perícopes escritos ali. Então, ela não é assim inspirada, não, tá? Principal característica de um sermão que trabalha uma estrutura alegórica é usar analogias. Analogias, o Senhor Jesus era mestre, né, de usar as analogias, usar as comparações e as parábolas. Jesus era mestre em... Não é que ele está sendo alegórico, ele está usando aquilo ali como figuras de linguagem ou para as pessoas entenderem com mais facilidade o conceito que ele quer passar. Porque Jesus ele usava ali coisas do cotidiano do povo. O povo, eles conheciam aquelas... Quando Jesus fala assim da lâmpada, que a lâmpada tem que ficar no lugar alto, não tem que ficar no lugar escondido, aquilo ali era uma prática do povo naquela época. Quando Jesus falava de aquelas parábolas eram histórias do cotidiano deles, eles entendiam perfeitamente aquelas parábolas. Então, Jesus usava parábolas para confundir, porque os que eram dele entendiam perfeitamente, e os que não eram, eles não entendiam. Então, Jesus era um mestre de usar comparações, parábolas e analogia. Você vê que tem um capítulo, a partir do capítulo 13 de Mateus, né, ele usa ali muitas parábolas ali, né, para contar, falar a respeito do reino de Deus que estava sendo implantado naquele momento. Então, Jesus era mestre nisso, usar parábolas, né? E essas parábolas, comparações, analogias, eram de conhecimento do povo. O povo conhecia facilmente. Então, vamos partir aqui para as partes, né, do que compõe o sermão. Aqui nós estamos falando aqui de um esboço, né? Então tem aqui um título. A introdução são as últimas partes a ser preparadas. Então você vai começar a fazer o seu esboço, você vai deixar por último a introdução e o título, tá? E o título ele tem que haver com o tema. Por exemplo, o tema salvação. Qual seria o seu título que você poderia usar? Jesus é o único meio de salvação. A salvação só pode ser feita por Jesus. Aí seria o título. O tema seria a salvação. Agora aqui eu vou falar um pouquinho. Como que deve ser feito aqui o título, o título? Deve ser interessante. Você não pode usar um título desinteressante. Porque não que você falar sobre o título, o pessoal já vai sair e falar, nossa, vai falar sobre isso. Então você tem que usar um título interessante, que vai chamar a atenção do povo. Eu não posso falar para você qual que será esse título que vai chamar a atenção do povo. Você, na hora da pregação, que você estiver fazendo o esboço, você vai orar, você vai buscar de Deus, você já estudou e você vai saber como que você pode expressar esse título de uma maneira que vai chamar a atenção dos seus ouvintes. Né? O título deve ser interessante, atraindo atenção. Então você tem que chamar a atenção do povo, o título tem que chamar a atenção do povo para o que você vai falar.
Isso é muito importante. Também tem que ter uma relação principal com as necessidades dos ouvintes. Isso é muito interessante, é muito importante você saber que o título você tem que ter alguma coisa a ver com as necessidades dos ouvintes, porque se os ouvintes precisam, eles vão ficar atentos, eles vão ter atenção naquele título. Deve haver uma relação com o tema ou contexto. Então, quer dizer, o título seu, você tem que estar relacionado com o tema, também tem que estar relacionado com o texto. Você não pode falar um tema ou melhor, você não pode falar um título que esteja fora do tema. Ou então você não pode falar um título que não tem nada a ver com o texto que você vai pregar. Aí fica coisa muito estranha, né? Você vai falar de uma coisa e vai pregar outra. Está cheio de pregadores que fazem isso. Está cheio de pregadores que lêem um texto, na hora de pregar, eles pregam uma outra coisa muito diferente. Aí começa a falar um monte de coisa ali, embola tudo, e as pessoas que estão lá ficam sem saber que realmente qual que é o título, qual que é o tema, o que o pregador se propõe a fazer, a falar. Por quê? Porque ele faz uma mistura muito grande e as pessoas saem sem entender nada. Isso aí demonstra despreparo na hora de pregar. Então você tem que estar interligado. O título, o tema com o título com o texto, ou então, se for um temático, né, com os textos que você vai usar, os vários textos que você vai usar no sermão temático. Por que eu falo que o sermão temático é o mais usado? Porque a maioria dos pastores, os pregadores, né, vamos falar assim, a maioria dos pregadores, eles já vão para a pregação com o tema. E usa vários versículos bíblicos para fundamentar aquele tema deles. É uma pregação até mais fácil de você fazer. Diferente da pregação expositiva, você tem que estudar o texto profundamente. Então, você vai pincelando ali, e você, diante daqueles textos, daquilo que você leu, daqueles versículos bíblicos que você leu, você vai fundamentando a sua pregação. Mas aí tem uma coisa que é perigosa. Você tem que saber o que realmente aquele texto está dizendo dentro do contexto dele. Porque muitas vezes o que mais acontece é que o pregador temático ele busca um versículo bíblico relacionado com o tema, é verdade, mas ele tira aquele versículo bíblico do conceito, do contexto dele e prega muitas vezes ele faz a exegese que eu falei com vocês. Ele traz para aquele texto o que ele pensa. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, você tem que estar pregando de acordo com o contexto, de acordo com o contexto daquele texto, né, dentro do seu contexto. Então, você não tem que ter esse cuidado. E já o sermão expositivo, não. O sermão expositivo, você já vai obrigatoriamente, você vai ter que pesquisar aquela passagem maior. Então, nós falamos aqui, deve haver relação com o tema, com o texto, deve ser um título digno, evitar ter títulos rudes que possam ofender as pessoas. Eu tenho um exemplo aqui, irmão, na cabeça da pessoa que foi pregar, ela tinha até na cabeça dela, ela tinha um conceito. Só que na hora de falar, ela falou que deu outro tipo de interpretação às pessoas que estavam ali para ouvir. Ele estava num contexto de muita dificuldade. As pessoas estavam assim dentro da igreja, as pessoas não estavam tão preocupadas em servir a Deus, estavam preocupadas mais em causar contendas, brigas, fofocas.
Aí ele quis pregar, ele quis falar um título para impactar aquelas pessoas. Aí ele viu que muitas pessoas, quando está no primeiro amor, aceitou. Deixa eu só um minuto aqui, que eu vou. Está ali naquele primeiro amor, ouvindo a palavra de Deus, suas primeiras palavras, nas primeiras palavras ali, com o coração cheio no primeiro amor mesmo, né? E eu via aquelas pessoas mais antigas na igreja que parece que já não tinha mais aquele primeiro amor, estava querendo causar tumulto, né? A igreja lá de Corinto era assim, tinha pessoas, tinha dissensões, de escolhia um, escolhia outro, aquela coisa toda. Aí ele queria, esse pregador queria pregar para a igreja para exortar esse tipo de coisa. As pessoas deixarem de buscar seus próprios interesses, né, e voltar para o interesse comum, que era cultuar a Deus. Aí ele escolheu um título. Escolheu um título que é assim: crente velho vira capeta. Um termo rude, né? Um título rude. O que ele queria dizer com isso? Que muitas pessoas, quanto mais tempo ficava na igreja, estava abandonando o primeiro amor e estava causando discussões. Aí falou que crente velho vira capeta. Aí o que aconteceu? Aquelas irmãzinhas mais idosas falam assim: eu não virei capeta, não. Você vê que ele causou uma confusão na cabeça das pessoas. Dentro da cabeça dele, ele tinha esse desejo de exortar para que as pessoas voltassem ali ao primeiro amor, voltassem a ser dóceis, ser ovelhas dóceis, entender o evangelho e tal. Mas ele foi o quê? Ele foi o rude. Não é um título que seria um texto que seria adequado. Crente velho vira capeta. Então, a gente tem que ter essa maldade. Quando você vai escolher um texto, você tem que escolher um texto digno, porque você está pregando a palavra de Deus. Você não pode usar essa questão rude, né, para as pessoas da atualidade. Na época de Jesus, até que não. Jesus, o João Batista, né, raça de víboras, é assim que ele falava. Né? Não tinha essa coisa, não. Jesus também, né? Todo momento ele estava ali exortando os fariseus. Né? Então, mas hoje, a pessoa, você chega na igreja, você começa a pregar com um título desse, as pessoas já vão se ofender de cara. Então, você tem que saber que você tem que procurar passar, através do título, promover o interesse das pessoas através daquele título. Porque hoje nós estamos aqui há 2000 anos já se passaram e as pessoas mudaram. E o título tem que ser breve. Preferencialmente tem que ser breve. Você não vai fazer um título longo, um título muito teológico. Né? Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus. Nossos pecados foram expiados através dele. E aí você vai fundamentando uma teologia já diretamente no título. O título tem que ser breve, tem que ser curto. Você não vai falar muito no título. Você não vai demonstrar muitos fatores teológicos no título. Você pode até, no seu desenvolvimento, você pode até usar esses fatores teológicos, mas no título não. E pode ser uma citação curta de um texto. Também pode. Você pode pegar um texto e fazer uma citação curta desse texto, como título. Então, aqui nós falamos de título.
título, ele pode, ele tem que estar interligado com o tema da pregação, ele tem que estar integrado com a passagem que vai ser pregada, e também ele tem que ser digno, não pode ser rude, e ser breve, e pode ser também uma citação curta de um texto. E agora deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui. Agora vamos falar aqui, então a primeira coisa, o esboço do sermão é o título, tema e o título. A introdução. A introdução, lembrando que são as últimas coisas a ser feitas no sermão, tá? Você vai desenvolver, você vai concluir, e depois que você vai pôr o seu tema e o seu título, seu tema não, o seu título. Porque vai ter, vai ter muito a ver com o seu desenvolvimento. Muitas pessoas já começam pela introdução, né? Começa pela introdução, mas não é engessado, mais uma vez eu falo, não é uma coisa que você deve ficar, eu tenho que começar. Não, a coisa não é engessada. Você vai fazer de acordo com o que você achar melhor e sentir-se bem na hora de fazer. Mas aqui é uma recomendação, tá? A introdução, nessa parte, o pregador conduz a mente dos ouvintes para o tema de sua mensagem, prendendo a atenção dos ouvintes ao tema que irá desenvolver. Então, aqui a introdução vai ser pequena também, vai ser poucas linhas, né? E você já vai impactar as pessoas que irão ouvir sua pregação com essa introdução. A introdução tem que ser pontual, e você tem que tratar de coisas que você vai falar durante a sua pregação. Lembrando que aqui o esboço já está pronto. Quando eu falo que é melhor você fazer o desenvolvimento, a conclusão, e depois fazer a introdução, o título, é na hora que você está montando o esboço. Mas aqui o esboço já está pronto. Então você vai começar o título, relacionado com o tema e contexto, e você vai começar pela introdução. Aqui você já está expondo, né? Nessa parte, o pregador conduz a mente dos ouvintes para o tema da sua mensagem, e você tem que prender a atenção dos respectivos ouvintes ao tema que você irá desenvolver. Dá para perceber que é tudo interligado? Você tem que impactar o povo com o seu tema, com o seu título, depois com a introdução. E também antes você pode falar seu tema. Tudo isso tem que ser de maneira que você possa impactar o povo. O povo tem que olhar e falar assim, tem que ficar com os olhos bem abertos para ver e ouvir, e com os ouvidos abertos, né? Os olhos bem abertos e com os ouvidos atentos para ouvir a pregação. Então, estou falando aqui das primeiras duas partes, né? Que foi o título e a introdução, que devem impactar os ouvintes. Aqui eu separei algumas situações aqui. A introdução, ela deve despertar o interesse dos espectadores, mais uma vez, isso é muito importante, a sua introdução. Você vai despertar o interesse deles. A introdução também, ela deve ser breve. Você não vai fazer uma introdução muito longa, contar uma história muito longa, introduzir uma forma muito longa, porque aí perde o efeito da forma que você quer impactar o povo. Se você começar a delongar demais na instrução, na introdução, o povo já vai ficar assim meio disperso. Então você tem que ser breve. Agora, vamos partir para o desenvolvimento. O que seria
do desenvolvimento. É a parte maior do seu sermão. Você vai gastar mais tempo com o desenvolvimento do seu sermão. São partes sequenciais e distintas, interligadas com o que você propôs a dizer. Então, você vai, assim, é uma sequência lógica. Você não vai falar, no item você vai falar de uma coisa, no item seguinte, você aqui falando de esboço, no item seguinte, você vai falar de coisas totalmente alheia à primeira. É uma sequência, né? Uma escada. Você vai subindo a escada. Os degraus interligados durante essa questão do desenvolvimento. Qual que é os benefícios aqui quando se faz aqui um desenvolvimento bem feito? Deve ter unidade de pensamento, o pensamento tem que ser um só, né? Ajuda o pregador a lembrar dos principais pontos do sermão. Isso aqui, quando você estudou bem o texto, aí você pode pôr aqui nos itens, nos subitens, uma palavra. Não só, pode ser uma palavra só. Mas essa palavra vai fazer você lembrar o que você estudou. Você não precisa escrever um texto grandão, né, nessas subdivisões aqui do desenvolvimento. Então, com uma palavra, você lembra tudo aquilo que você estudou, aquela parte do esboço. Então, uma palavra, não precisa ser coisa muito grande, não. Ela deve ser interligada e deve ser distinta. Porque se você fez aqui um item, você falou, no segundo item você fala algo parecido com o primeiro, aí você começa a falar a mesma coisa, você começa a repetir o que você falou no item passado. Então, elas têm que ser interligadas, elas têm que ter uma sequência de pensamento lógico, porém, você não pode dizer no mesmo item o que você disse no item anterior, porque senão fica repetitivo. Então, ela deve ser distinta uma da outra. Não se preocupe, porque vocês vão aprender a usar essas ferramentas aqui com a prática, não tem jeito. Talvez eu falando para vocês aqui fica meio confuso, mas somente com a prática você vai saber usar essas ferramentas aqui adequadamente. Só a prática que vai ensinar. Então, é por isso que eu falo, vocês têm que ter quem aí é diácono, é mesmo pastor, e vocês têm que estar sempre buscando pregar a palavra e treinando. Pega esse modelo de esboço aqui e faz outras pregações, né, a respeito de variados assuntos e tenta repassar para o povo. Somente com a prática que vocês vão conseguir dominar essas ferramentas aqui. Então, elas devem ter unidade de pensamento, ajuda o pregador a lembrar os pontos principais do sermão, devem ser distintas umas das outras, deve originar-se da proposição, desenvolver progressivamente até o clímax do sermão. Então, o que você propôs a fazer? Você deve desenvolver ele progressivamente até chegar ao ponto culminante da pregação. Esse ponto culminante aqui, do clímax do sermão, é a conclusão. Então, você vai aqui, você introduziu, você tem um tema, um título, né, importante, um título para chamar a atenção do seu povo, uma introdução também para chamar a atenção. Você desenvolve o seu pensamento aqui, que você propôs aqui a repassar para ele, você desenvolve de uma maneira com unidade de pensamento, lembrando os pontos principais do sermão, cada item aqui diferente um do outro, mas porém interligado, deve originar-se da proposição, desenvolver progressivamente, então você tem progressivamente até o clímax do sermão.
devem ser uniformes e simétricas. Não pode ser muito diferente. Elas não podem ser iguais, mas não podem ser contrárias. O que você falar aqui, você não pode contrariar um item do outro. Cada divisão deve ter apenas uma ideia em si. Então, veja bem que não é uma coisa simples, não. Né? Oi, alguém quer falar? Não? Então, é uma coisa assim que demanda muito treinamento. Muito treinamento, muito muito treinamento mesmo. Você tem que fazer vários esboços de pregação para você treinar isso aqui. Cada divisão, cada item deve ter uma ideia central. O ensino, veja bem, deve ter uma ideia central, mas não desconectado com tudo. E o número de divisões deve ser o menor possível. Você não pode fazer várias divisões. Você tem que fazer assim, eu vou falar de um determinado assunto, de um determinado texto, aí você tem que fazer ali as suas, no máximo 3, ou no máximo 4 subdivisões, para você aglomerar todo a sua proposição, o seu pensamento, o pensamento que você retirou do texto, né, melhor dizendo, dentro do desenvolvimento. Então, não é simples, mas vocês vão aprender isso aqui com a prática. A teoria aqui não vai servir para vocês. Não. Somente a teoria aqui não vai servir para vocês. Essa é a prática. É por isso que é interessante vocês começarem o mais rápido possível a pregar em pequenos grupos, a pregar em ser líderes de algum grupo, de algum departamento da igreja que é necessária a pregação. E aqui vocês estão aqui também aprendendo aqui a pregar da maneira eficaz. Muitos já são pastores, né? No caso aqui, os pastores, e muitos serão pastores também, e terão seu próprio ministério. Daqui a um tempo, ou abrir um ministério dentro da própria Igreja Batista da Família. Então, gente futuro aí, gente está na dispensação de Deus. Deus que sabe o que vai acontecer. Então, vocês têm que saber isso aqui. Vai treinando, vai buscando. Eu aprendi assim, muita coisa através das pregações que eu fiz, porque lá na igreja lá tem 3 pastores. 3 pastores que pregam frequentemente. Então, eu prego assim, no máximo que eu prego lá é uma vez por mês na igreja. Aí tem, por exemplo, agora eu já fui líder de homens, né? Eu sou líder de homens lá na igreja, então eu pregava para os homens. Aí eu pregava também nos estudos que eu fazia. Além disso, eu pregava também na internet, prego até hoje na internet. Eu tenho lá várias pregações na internet, e que abrange um número considerável de pessoas. Então, eu fui treinando. Eu ainda sou 100%? Não. Mas a gente vai treinando cada vez mais e memorizando tudo que está sendo proposto aqui nesse sermão. Né? E o ápice da pregação. O ápice da pregação é a conclusão. Você usou o tema, o título, a introdução, você desenvolveu, tudo caminhando para o momento do clímax, o momento mais importante. É o momento que você vai concluir. Então, aqui, a introdução. O título, a citação breve, né? O título também, a forma breve, preferencialmente breve, né? A introdução também é breve. Aqui, desenvolvimento vai ocupar o maior espaço de tempo da sua pregação, e esse desenvolvimento, juntamente com a introdução, com o tema, com o título,
vai levar você a apontar para um clímax. Clímax é um momento crucial da pregação. É o momento que as pessoas já vão estar ali com a atenção voltada totalmente. Você fez com que as pessoas entendessem o seu raciocínio, a sua proposição aqui do que você tirou do texto, e você vai chegar aqui no clímax. Ou seja, o momento que você vai impactar de uma forma final a sua plateia. Essa conclusão. Na conclusão, o pregador deve chegar ao seu alvo. Tudo isso que eu falei anteriormente estava apontando para a coisa mais importante aqui, que é o alvo. Atingir em cheio os anseios do ouvinte, ou seja, o que o ouvinte queria ouvir, você vai atingir em cheio, fazendo que ouçam, e não somente ouçam, pratique, reafirmando tudo que foi pregado com mais veemência. Então, o que você vai desenvolver, você vai falar assim com uma certa tranquilidade. Mas aqui, na hora da conclusão, na hora da aplicação, você vai falar com mais veemência, você vai usar mais força, uma entonação de voz mais firme. Não é gritar. Gritaria não cabe em lugar nenhum da pregação. Você vai usar assim com um tom de voz mais firme, com mais convicção, para atingir em cheio os seus ouvintes, os anseios dos seus ouvintes. Então, assim, se você conseguir entender que esses 3 passos, a introdução, que tem que ter um título, que deve ser breve, que é a introdução, para chamar a atenção do povo, também tem que ser breve. Um momento mais longo do desenvolvimento da sua pregação, apontando para um alvo, que é o clímax do sermão, que é a conclusão. Essa conclusão você tem que usar de uma forma mais impactante para você atingir o seu público. Se vocês entenderem dessa forma aqui, já está aqui já sou mais que vencedor aqui nessa aula de hoje. Por isso, porque consegui repassar para vocês aqui o cerne, o ponto central da nossa aula de hoje, que é como que você vai fazer um esboço de uma pregação que vai impactar as pessoas. Vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado. Título também tem que ser sugestivo. Tema tem que ser sugestivo. Prender a atenção das pessoas no início. Né? A introdução, prender a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas fiquem atentas a ouvir o que você tem para dizer. Vem o desenvolvimento. O desenvolvimento vem para que você possa desenvolver os seus argumentos durante a sua pregação. E você vai fazendo isso aí como se fosse uma escada, realmente uma escadinha. Tudo interligado, degrau por degrau, para você chegar até o ápice, que é a conclusão. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Ele levantou a mãozinha. Pastor, esse desenvolvimento seria a leitura bíblica? A leitura do texto? Seria o momento da leitura? Não, a leitura já é no início, né? Quando você lê o texto, você manda, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, tal, né? Aí você já faz a leitura. Isso aqui, todo esse espaço aqui, já é depois da leitura. Entendeu? Já é depois da leitura. Esse esboço aqui já vai estar do ladinho lá da sua Bíblia. Você já vai fazer aqui. Isso aqui não é o esboço ainda, tá? Isso aqui é o passo a passo. O esboço nós vamos estudar depois. Como que você vai fazer o esboço? Totalmente dito. Aqui é como que deve ser feito o esboço. Estou ensinando aqui o passo a passo para fazer o esboço. Não é o esboço ainda. Então você vai ler a Bíblia, vai ler o texto. Né? Por exemplo, um sermão expositivo. Você vai ler o texto maior.
Aí o esboço já vai estar do seu ladinho lá. Aí você vai começar. Logo após você ler a Bíblia, você vai falar o título. Sugestivo. Para aprender a atenção das pessoas. Você também vai dar introdução ao seu sermão. Também da mesma forma. Para fazer com que os ouvintes fiquem atentos ao que você vai pregar. Aí, uma vez feito isso, você vai desenvolver a sua pregação. Você vai desenvolver pensamento lógico, né, todos os pontos aqui. Você vai fazer com que se desenvolva o seu pensamento apontando para o que virá depois, que é o mais importante, que é o clímax da pregação, que está na conclusão. Acho que deu para entender isso aqui. Acho que deu para entender. Está bem simples de entender. O que é mais complicado é você fazer aqui, essa separação aqui. Ter unidade de pensamento, né? Os itens devem ser distintos uma das outras, mas mesmo assim, dentro da unidade de pensamento, isso é mais difícil de você fazer agora. Mas você precisa entender que isso aqui vai te levar, vai levar você a apontar para o clímax da pregação, que vem na conclusão. Tá aqui, ó. Um aspecto da conclusão que nós temos que entender que você não vai trazer um novo conceito na conclusão. Você só pode, na sua conclusão, você pode somente afirmar o que você já disse nessas partes aqui, ó, no título, na introdução e no seu desenvolvimento. Você não vai introduzir um conceito novo dentro da conclusão, porque aí já não é a conclusão. Conclusão, o que é? Você está concluindo o que você já disse. É assim que funciona. Na conclusão, o pregador chega ao seu alvo, atingindo em cheio os anseios das pessoas e seus ouvintes. Você vai reafirmar com mais veemência que você disse durante todo a introdução e desenvolvimento. Aí você vai enfatizar com mais veemência, né? Então vamos lá. Partes essenciais relativas à conclusão serão apontadas aqui, elencadas, né? Aqui. Primeiro, a conclusão, ela faz parte da mensagem. Ela não é apenas um anexo. Então, quando você conclui, a conclusão faz parte da mensagem. Ela faz parte da mensagem. Ela não é somente um anexo lá no finalzinho que você vai ler se der. Não. Ela faz parte. Ela compreende o corpo da mensagem. Como eu já disse aqui, não deve se apresentar uma ideia nova na conclusão. Não pode. Você vai apresentar as ideias que você já desenvolveu durante o seu sermão. É o ponto máximo do sermão, em que todas as verdades são apresentadas de uma forma única. Você vai juntar tudo que você apresentou aqui de uma forma única. Essa verdade de uma forma única. A conclusão também, veja, ela não deve ser longa, ela deve ser breve. Deve ser breve. A maior parte do seu sermão vai ser o desenvolvimento. E o que pode ser feito na conclusão? Você pode recapitular as ideias expostas nas divisões principais, ou seja, você pode recapitular essas ideias que foram expostas aqui no seu desenvolvimento. É uma forma de se concluir bem, com mais veemência, né? Você pode fazer aplicação. Aqui é o momento da aplicação. Lembra que eu falei com vocês que a aplicação não deve ser o centro da mensagem? Mas ela você pode aplicar tudo aqui. Falei da ilustração, né? Não deve ser o seu centro da mensagem. A aplicação também não. Mas ela deve ser o ponto culminante. O ponto clímax. Ela deve ser o ponto fundamental. Você não vai gastar um tempo grande na aplicação. Você vai apenas apontar ali como aplicação
na sua conclusão, você vai apenas apontar como que é o clímax da sua pregação. Pode ser um apelo? Pode também. Um apelo, nós temos que entender que não é aquele apelo que a gente chama para aceitar Jesus, não. Esse apelo aqui, ele é constituído de uma maneira de você chamar aquelas pessoas para a responsabilidade de uma mudança de conceito, uma mudança de vida. Você pode fazer um apelo, sim, uma mudança de vida. Aí você vai ter que saber, dentro do seu desenvolvimento, essa mudança de vida. Ó, que você pode concluir aqui, digamos que um sermão falando sobre salvação. Você pode concluir aqui que se você pode buscar a salvação mais do que o ar que você respira. Busca a salvação mais do que o ar que você respira, porque o fim está próximo. E realmente, nesse conceito, o fim está próximo. Porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Mas, a qualquer momento também, você pode não estar mais aqui. Então, realmente, o fim está próximo. Busque essa salvação mais do que o ar que você respira. Busque a salvação, uma mudança de vida, como uma coisa que fosse para ontem. Isso que esse apelo aqui é uma forma de você chamar a pessoa à reflexão de uma necessidade urgente. Então, aqui é esse apelo, não é aquele apelo, aceita Jesus. Não é esse apelo. Que você está fazendo aqui, esse apelo, uma forma de conclusão de tudo aquilo que você pregou. Tudo aquilo que você desenvolveu aqui na sua pregação. É esse apelo que está dizendo aqui. Aqui fala também sobre discussão. A discussão, ela... Aqui já não é mais falando somente do sermão, da conclusão. Aqui já está falando do sermão como um todo, né? Essa discussão aqui. Trabalha as divisões principais do sermão. Você pode usar a discussão para desenvolver o assunto. O sermão, a principal fonte de discussão, sem dúvida alguma, deve ser a Bíblia. Como eu falei, né? Você pode formular o seu pensamento, as suas proposições, vinculadas à palavra de Deus. Não pode ser diferente. Você não pode usar conclusões, proposições suas, pessoais, não. Tem que ser a palavra de Deus. Também não é proibido usar outras fontes, como também eu já falei, né? Você pode usar outras fontes, mas desde que o conteúdo seja confiável, e esse conteúdo não pode ser o centro. O centro da pregação tem que ser a Bíblia. Tem que ser Cristo, tem que ser Deus. A ilustração. A ilustração também, ela pode ser usada na conclusão. Você vai pregar, desenvolver o título, a introdução, você vai ter o título, a introdução, você vai desenvolver, e você pode também usar, na sua conclusão, uma ilustração. Aí você pode contar um testemunho da sua vida. Veja bem, você já desenvolveu todo o seu conteúdo. O seu conteúdo não está sendo desenvolvido aqui na ilustração, não. A ilustração é somente para você complementar o que você já desenvolveu baseado na palavra. Então, a ilustração deve ser usada para dar melhor compreensão ao que está sendo pregado. Jesus ele era um mestre em usar a ilustração, através de parábolas e elementos do próprio cotidiano do povo. Então, Jesus era mestre. Né? Aqui tem uma citação aqui da própria Bíblia, Mateus 6, 29, 30, diz assim: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Jesus está falando aqui como os lírios do campo, né, que era uma coisa muito bela na natureza ali, e que nem Salomão, com toda a sua pompa, não vestia como eles, né? E aqueles lírios, no outro dia, eles eram, eles não existiam mais, eram arrancados e jogados no forno. E os homens, que para Deus, né, para os filhos de Deus, né, para Deus, os seus filhos serão eternos. Então, muito mais, né? Porque Jesus estava usando ali um conceito do meio, da natureza, para ilustrar o que ele tinha desenvolvido um pouco antes. Que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas não serão acrescentadas. Né? Jesus está aqui desenvolvendo. Ele desenvolveu e encerrou aqui com essa ilustração dos lírios dos campos. Né? A sua conclusão também pode ser uma aplicação. Você pode aplicar. Você já leu, já fez tudo aqueles passo a passo, e você vai aplicar o texto agora. Para essa aplicação, ela deve ser. A aplicação, sim, ela é feita para nós, para a igreja que está escutando. Você já desenvolveu o texto, você já explicou o texto ali, você já leu o texto, você já explicou o texto, você já desenvolveu o texto. Agora você vai aplicar o texto. Essa aplicação é para a igreja. É o momento que o pregador traz a verdade bíblica descrita pelo autor do texto, que serve para nossos dias. Então você tem que saber aplicar a palavra de Deus para os nossos dias. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas da atualidade mudem de vida. Que as pessoas da atualidade venham refletir sobre os ensinamentos. Isso é importantíssimo a gente saber. Porque se você leu, você contou, desenvolveu e tudo lá e não aplicou, você pode fazer aplicação na conclusão e também você pode fazer aplicação durante o seu desenvolvimento também. Mas tem que ser feita a aplicação. Então, você vê que não é assim um bicho de sete cabeças, não, viu, irmãos? O que precisa é um pouco de treinamento para que você possa usar de uma forma eficaz. A última aqui, falar sobre o apelo. E, mais uma vez eu falo, né? Esse apelo não é aquele momento que o pregador chama as pessoas para converter a Cristo. É que o pregador chama as pessoas para rever os seus pontos de vista e é um momento de confrontação. A palavra de Deus ela confronta o pecador. É nesse momento que você vai fazer com que aquelas pessoas tenham mudança de vida. Muitas vezes apontando o pecado delas. Não é que você vai falar, apontar o pecado que você está fazendo, não é isso, não. É que através da palavra a pessoa mesmo vai ser confrontada e a pessoa mesmo vai ver que eu estou errando nesse ponto aqui. Eu estou fazendo errado. Esse apelo serve para que aquela pessoa comece a refletir sobre a mudança de vida que é necessária. E essa mudança é para ontem. Você tem que buscar mais que o ar que você respira, ter uma vida de santidade, mais do que o ar que você respira. Tem uma vez que estava trabalhando de madrugada, assim, né? Estava trabalhando de madrugada num lugar sozinho, só eu que estava lá. E eu estava escutando a rádio evangélica, o pregador falou assim, busque a Cristo mais do que o ar que você respira. Eu pensei, se eu ficar poucos minutos sem respirar, eu morro. Então eu tenho que buscar esse ar que eu respiro. Tenho que buscar Cristo mais do que o ar que eu respiro.
Aí ficou aquilo na minha cabeça. Sabe quanto tempo que eu demorei para aceitar Jesus? Eu demorei 20 anos ainda. Mas, graças a Deus, eu aceitei Jesus. E essa palavra, uma palavra simples do pregador, ele não teve que usar nada aqui que eu falei para vocês. Isso aqui é apenas uma forma de a gente pregar com mais eficácia. Mas nós temos que entender também que quem convence é o Espírito Santo. Não estou jogando tudo fora que eu ensinei aqui, não. Você não deve desprezar tudo isso aqui, não. Você tem que fazer assim. Mas há momentos que é o Espírito Santo que vai agir, é ele que vai falar com você. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele quiser salvar uma pessoa, ele vai falar o coração daquela pessoa. Mesmo que você não usar nada disso aqui que eu falei, ele vai usar. Porque a salvação vem de Deus. Mas quanto mais preparado você estiver, mais o Espírito Santo vai ter condições de estar, através de você, salvar o pecador. Salvar o pecador. Então, veja bem, esse apelo serve para você pensar. Você pensar e você entender que há uma urgência. Eu poderia ter morrido sem minha salvação? Poderia. Jesus poderia ter voltado? Poderia. Foi um risco que eu corri. Demorou 20 anos ainda. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje. Salvo, com a certeza da salvação, porque eu posso afirmar, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho que ter a certeza da salvação, porque eu já fui selado com o selo da promessa. Eu já sou propriedade de Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu fui selado, e o selo serve para ratificar a propriedade, e ninguém tira. Ninguém tira aquele que está selado da mão do Senhor. Ninguém tira. Então, eu posso dizer que eu sou propriedade de Deus. Eu sou de Deus. Eu posso dizer com certeza absoluta disso. Mas que eu corri risco, eu corri. Muito risco. Aí você faz aqui para que as pessoas possam, né, através desse desenvolvimento, refletir sobre o que é necessário para a vida dela. Então, isso aqui está tudo interligado. Discussão, a ilustração, a aplicação, o apelo, tudo isso faz parte do sermão. Tudo isso faz parte da pregação do sermão. E tudo isso baseado na palavra de Deus. Para que você convença a pessoa através da palavra de Deus, você pode usar tudo isso aqui. Ilustração, aplicação, o apelo, discussão, o passo a passo aqui de como que você deve fazer a conclusão, o passo a passo aqui como que você deve fazer o desenvolvimento, o passo a passo aqui como você deve ter um título convincente, a introdução que chame a atenção da sua comunidade de fé. Então, veja bem que é muito interessante, muito importante esse papel que nós temos de pregar o Evangelho. Muito importante. Muitas vezes a gente se cala. A gente se cala e a gente deixa de fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou, nos comissionou, né? A grande comissão é pregar o Evangelho. Você pode pregar aí no púlpito da igreja, você pode pregar para um grupo, você pode pregar para um grupo grande, um grupo pequeno, você pode pregar para uma pessoa só, você pode pregar dentro da sua família, você pode pregar a todo momento. A palavra do Senhor diz assim, Timóteo, 2 Timóteo, e o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele ensina que ao Timóteo, que é seu filho na fé, que prega o Evangelho, sendo oportuno ou não. E também pregue esse Evangelho a tempo e fora de tempo.
Então, nós temos que entender isso. É muito urgente, né, a pregação do Evangelho, porque as pessoas estão aí necessitadas. E é por isso que você tem que pregar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Então, na próxima aula, nós iremos falar, aqui no capítulo 6, dos principais tipos de sermões, né, que é o temático, que é o textual, e o que é e o capítulo 7, nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Tá? Sermões positivos. Vai ser um capítulo só para falar de sermões positivos. Então, no capítulo 6, nós vamos falar sobre o sermão temático e o sermão textual. E no capítulo 7, encerrando aqui, nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Eu creio que na próxima aula a gente consegue encerrar aqui a nossa disciplina e o nosso curso. Então, alguma pergunta? Uma pergunta aí sobre o que foi falado aqui hoje? Mais uma vez eu falo, não preocupa com esses conceitos. Preocupa em entender como que você deve desenvolver um sermão. Sermão, título, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Nada mais é do que a gente aprendeu na escola, né? Que tem que ter o princípio, meio e o fim. Isso aí, grosso modo, é isso. Princípio, meio e fim. Alguma pergunta? Não? Eu mandei lá o link para o link lá para a igreja. A irmã Eza mandou uma mensagem aqui. Amém, irmã. Deus abençoe. Obrigado. Eu mandei o link lá para a igreja Bela Vitória, lá ninguém entrou, não. Deus abençoe também. Vocês podem também usar aí o chat aí para fazer alguma pergunta. E também você pode usar também o grupo também para perguntar se tiver alguma dúvida. Então, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta e nenhuma contribuição, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma noite estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa, Pai amado, nos ensinar como pregar esse verdadeiro Evangelho. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos conduzir nessa nossa empreitada de estarmos aprendendo cada vez mais a respeito do nosso Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor continue iluminando cada um de nós. E somente, Pai amado, nós desejamos, Pai amado, pregar o Evangelho da melhor maneira. Porque nós sabemos que não depende de nós. Nós dependemos do Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim eu oro, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Amém. 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 Vamos dar a bênção apostólica?
Glória a Deus. O amor do nosso Deus, Que assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. e a doce consolação do Espírito Santo, Amém. seja com todos, não só hoje, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Que assim seja, Senhor. Toda aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite. Deus abençoe. Boa Obrigada. noite a todo mundo. Boa noite. Deus abençoe sua vida, pastor de todos. Amém. Amém. Na paz. Amém.